mais demoras, vamos abrir em Lucas 5. Lucas capítulo 5. Evangelho de Jesus. Lucas 5. Quando achar, dá um fala Se não achar, fala Vai, galera. Quando você achar, você fala Isso aí. Deixa aberto isso aqui, não vou fechar não. Amém? A gente vai ter uma leitura um pouco extensa aí. Então, tá prestando atenção. Vai aparecer aqui? Vai aparecer, então a gente vai ler junto aqui. Você que quer ler aí também, na sua Bíblia, lê aí. Mas ela vai ler aqui. Lucas 5. Vamos esperar aqui. Como a leitura é grande, a gente vai acompanhando junto. Vai aparecer mesmo? Lucas 5, isso, do 1 mesmo. Diz assim, certa vez, quando a multidão apertava Jesus, parou para ouvir a palavra de Deus. E ele estava junto ao lago de Genezaré. Guarde bem esse lago. Agora, capítulo 2. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentado-se, ensinava do barco as multidões. Vamos lá. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. 6. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, ou quase tombavam, né? 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. 9. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele. 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. O 11, o último. E ele, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Agora a gente vai abrir lá em João. Oh, meu Deus. A gente vai abrir lá em João 21. A gente vai ler do 5 ao 14. Vamos lá. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão comigo? Estão prestando atenção? Isso aí, galera. Disse-lhe... Todos acharam? Nem falei, né? Alguém aí achou? Vamos lá. 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? E responderam-lhe não. E disse-lhe eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que é... Oxi, está muito estranho isso, não está? Eu estou lendo muito de perto. Espera aí, vamos lá, de novo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Vamos lá. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão a cerca de 200 covados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto cima delas e pão. E disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que agora apanhastes. E entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Vamos lá. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Vamos lá, continua.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que estes? E respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Mais um. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. E perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Vamos lá? E em verdade te digo, quando eu era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde queria. Mas quando fores velhos, estenderá as suas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Obrigado. Vamos, sei que o Armud já orou, mas eu costumo orar. Vamos orar mais uma vez? Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é rica, que é eficaz, Senhor. Sua palavra, Senhor, que é extraordinária, Senhor, para nossos ouvidos, Senhor. Que nessa noite, Pai, os nossos corações, Pai, os nossos ouvidos possam estar abertos a serem ensinados por Ti, Senhor. Que, Senhor, eles não venham olhar para o Mateus que esteja aqui na frente, mas, Pai, que em mim possa refletir a Tua glória, Pai. E tudo que for falado, e tudo que for feito, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Porque eu sou um mero servo do Senhor em Tuas mãos, Senhor. Pai, eu não sou merecedor de carregar o Teu nome, nem a Tua palavra, Senhor. Mas fala conosco nesta noite, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos Te sentir, Senhor. Fala conosco através dessa palavra, a palavra que é Tua, Senhor, não é de homens, é simplesmente Tua, somente Tua, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje o nosso tema é ajustando o foco, né? E quando eu já preguei sobre isso, né? Uma vez na igreja. E Jesus falou fortemente em meu coração e eu coloquei mais um tópico. Antes eram 3, agora são 4. Todos os dias eu creio que eu preciso ajustar o meu foco. Eu preciso me concentrar em Jesus, porque a gente tem muito essa ideologia, mas isso aí é outra coisa, é mais para frente. Mas nós temos muito aquela ideologia de a gente... Como é que eu vou falar isso para vocês sem ser muito assim, né? A gente acredita muitas das vezes que hoje o Senhor me ama, amanhã o Senhor não me ama mais. A gente acredita muito nisso, né? Mas se nós ajustarmos o nosso foco todo dia, nós vamos entender que o Senhor, Ele nos escolheu e Ele nos ama todos os dias, né? Amém? Então, eu vou falar com vocês 4 tópicos aqui, tá? Deus me deu essa palavra quando eu era da Pinel do Valongo, né? Eu ainda sou, né? Mas lá da Avenida Visconde São Leopoldo, né? É uma avenida assim, lá no centro. Eu estava lavando o banheiro da igreja, olha aí que bênção. Estava lavando o banheiro da igreja. Estava lavando o banheiro da igreja e Deus começou a falar fortemente no meu coração. E Deus me deu essa palavra, né? E eu falei: Senhor, eu preciso ajustar meu foco. E eu comecei a refletir em tudo que eu passei na minha vida, né? Eu sou da igreja desde quando eu me conheço por gente, mas muitas as circunstâncias que eu mesmo me coloquei me levaram para um outro caminho, né? Aí eu fiquei um tempinho afastado da igreja, fazia as coisas erradas, ia para o baile, brincadeira, mas eu ia para o baile e fazia muitas coisas erradas. E eu comecei a refletir no dia que Jesus realmente me chamou, no dia que Jesus realmente falou comigo, Ele entrou no meu coração e a partir daí eu nunca mais saí da igreja e eu estou firme até hoje. Então vamos lá, 4 tópicos para a gente ajustar o nosso foco. O primeiro tópico de todos é não voltar aos velhos hábitos. Fala aí para o irmão que está do teu lado, não volte aos velhos hábitos. Vamos lá, fala para o irmão que está do teu lado. Aí fala para... Não volte aos seus velhos hábitos. Está sozinha? Fala para ele, não volte aos seus velhos hábitos. Nosso primeiro tópico dessa noite, não voltar aos velhos hábitos, né? Nós vemos aqui duas passagens que a gente leu, 2 momentos da Bíblia diferentes. O momento que Jesus chama Pedro, né? E outros que estavam com ele. Eu quero enfatizar em Pedro, eu gosto muito de Pedro. Não sei, me identifico, porque eu sou muito ansioso, sou muito afobado. E o primeiro momento em Lucas 5 é o momento que Jesus chama Pedro. Em João, é Jesus chamando Pedro novamente, mas eles não conheciam porque eles estavam em corpo glorificado. Jesus tinha acabado de ressuscitar, eles estavam em corpo glorificado. Parece que Jesus só voltou para buscar Pedro, né? Mas são 2 momentos da Bíblia que a gente vê. E quando Jesus chama Pedro pela primeira vez, Pedro estava pescando. Pedro estava pescando. A primeira vez que Jesus chama Pedro, fala assim: Pedro, você não vai ser mais pescador de homens, você vai ser pescador de almas. Estou falando, tá? Estou fantasiando aqui. E ele chamou Pedro essa primeira vez. E houve um milagre lá que ele falou assim: joga a rede para o outro lado. Essa é a primeira vez, grave isso.
E em João 21 nós vemos quando Jesus já foi crucificado, Pedro negou Jesus, nesse período de tempo, Pedro negou Jesus, e para ele parece que estava um fim. Ele falou assim, eu neguei Jesus, acabou para mim, ele morreu, agora já era, fiz caca, né? Quantas vezes nós não nos sentimos assim, né, jovem? Eu falo muito isso, que às vezes as pessoas olham para nós e falam que a gente não tem problema, mas a gente tem problema, não tem? Pô, velho, fala comigo, a gente tem problema, não tem? Aqui, a molecada que tem problema. Temos problemas na escola, temos problemas interiores nossos. Então foi um tempo que parece que para Pedro tinha tudo acabado. Falou assim, já era, cara. Eu também me sentiria desse jeito. Eu falava, já era, mas Jesus morreu, eu neguei ele, agora deu ruim. Então, a primeira atitude de Pedro é qual? Falou assim, eu vou pescar, mano. Se vocês fazem o que vocês quiserem, estava com outras pessoas, eu vou pescar. E os caras falaram assim, não, então também vou. Pedro voltou aos velhos hábitos. E a primeira coisa que Jesus fala para nós nessa noite, sobre ajustar o foco, é para a gente não voltar aos velhos hábitos. Nós não voltarmos a pegar o barco que nós afundamos, a pegar as redes que nós deixamos para trás e voltar a praticar coisas que não são mais nossas, coisas que já não estão na nossa identidade, né? Então, o primeiro tópico para você ajustar o seu foco é não voltar aos seus velhos hábitos. Eu lembro que quando eu estava começando a voltar para a igreja, né? A tentação vem, né, mano? Então, tipo assim, parecia amigo, brotava do chão, amigo. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Mateus. Eu falava, mano, não estou mais nessa. Só que se eu tivesse voltado aos meus velhos hábitos, se eu tivesse pegado as minhas redes de volta, vai saber onde eu estaria hoje. Eu não teria ajustado o meu foco. E assim eu falo para você nessa noite, se tem algo que você ainda leva com você, algum pecado, alguma coisa, que ainda leva você a voltar aos seus velhos hábitos, eu não sei qual, eu não sei o seu íntimo, mas você sabe qual. Se você tem isso, eu falo para você nessa noite, deixe isso para trás. Deus quer fazer algo novo com você. Deus quer usar você. Amém? Vamos lá, fala mais uma vez aí. Não voltar aos velhos hábitos. Este é o nosso primeiro tópico. E nós vemos aqui que Pedro, ele fez isso. Ele voltou aos velhos hábitos dele. Segundo tópico. Lembre de quem te chamou. Vamos ler João 21, do 15 ao 18. Estou dando uma corrida nesses primeiros, porque os outros eu vou falar bastante. Amém? Vocês estão me compreendendo? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender? Amém? Glória a Deus, é isso aí. Vamos que vamos. João 21, do 5 ao 14, vamos ler. Lembre-se de quem te chamou, esse é o segundo tópico. Fala para o irmão que está do teu lado. Lembre-se de quem te chamou. Vamos lá, galera, fala para o irmão que está do teu lado. Isso aí. Estão me ligando. Amém? Diz assim. João... Eita, peraí. João 21, do 5 ao 14. Vamos lá. E disse-lhe assim, Então disse-lhe Jesus, filhos, tendes algum alimento? E eles responderam, não. Ele disse, lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor? Ora. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque estava despido ou estava nu, e lançou-lhe-se ao mar. E outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão 200 covados. Arrastando a rede com peixes, logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, semelhante o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Assim, tendo eles jantado, disse Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Quando eu falo para vocês, lembre-se de quem te chamou. Assim como Pedro não estava conhecendo Jesus, porque ele estava no corpo glorificado, né? Porque
porque ele tinha acabado de ressuscitar. Eu falo para você, lembre-se de quem você te chamou. No dia mais difícil, no dia da sua angústia, no dia do seu problema, lembre-se de quem te chamou. Lembre-se para que ele te chamou. Lembre-se disso, assim como Pedro, quando ouviu que era o Senhor, quando ele sabe, foi que nem disse na palavra, quando o discípulo aquele que Jesus amava disse, Pedro é o Senhor. Né, eu fico imaginando essa cena, tá o Pedro aqui, e aqui ele falando assim, pô, Pedro, é o Senhor, cara, é o Senhor, e talvez Pedro no coração dele, será mesmo, aí ele falou, não, é o Senhor, cara. E diz que na hora que ele viu que era o Senhor, que ele sentiu que era o Senhor, ele fala que ele se cingiu com a capa de pescador, porque ele estava despido. Pedro entrou num constrangimento tão profundo, que ele falou assim, cara, é o Senhor, olha a situação que o Senhor tem me encontrado, eu voltei aos meus velhos hábitos, poxa, olha a situação, aquele que me chamou, olha a situação, olha onde ele me encontrou. Talvez você esteja aqui nessa noite, você falando, pô, sou jovem demais, sou novo demais para fazer as obras do Senhor, poxa, Mateus, eu só tenho 13, 12 anos, poxa, Mateus, mas eu quero casar agora, Mateus, pô, eu quero namorar, quero arrumar uma namorada. Talvez você esteja pensando nisso, mas eu quero te dizer nessa noite, lembre-se de quem te chamou, lembre-se o porquê de você estar aqui. Quando Pedro, ele soube que era Jesus ali, que era o mestre, que era o Senhor, aquele que ele havia negado, ele ficou com um constrangimento tão grande, mas eu acredito que na hora ele falou assim, poxa, obrigado, né? Pelo menos eu ia falar, nossa, eu posso estar constrangido, mas graças a Deus que Jesus está aqui, ele voltou. Então lembre-se de quem te chamou, jovem. Não foi homem, cara, não foi o líder de vocês, não foi o seu amigo, mas foi Deus. Foi assim na minha vida, quando eu comecei a entender que Jesus estava me chamando, e que foi Ele que me escolheu, cara, aí que eu comecei a ir para frente, aí que eu comecei a ser usado por Ele. Vocês estão me entendendo? Vocês estão olhando com uma cara para mim, parece que vocês vão me bater depois. Então lembre-se disso. Amém? Terceiro tópico, agora eu vou falar bastante nesse. Terceiro tópico, ser um jovem obediente, né? Nós temos muita rebeldia dentro de nós jovens. Eu falo porque eu sou assim, né? Quem conhece o pastor André? O negão. Roxo. Ele é roxo, ele não é preto. Falo para ele que ele é roxo. Mas ele é como um pai para mim. E eu falo de ser um jovem obediente porque eu era um cara muito desobediente. Muito. E eu já fiz muita coisa, desobedecia meus pais, desobedecia minha mãe, ixi. As pessoas aqui da Vila Melo, pastor Jair, quem lembra do pastor Jair? Interage comigo, galera. Quem lembra do pastor Jair? E eu desobedecia muito eles, né? E quando eu entendi que eu precisava ser obediente aos meus líderes, ao meu pastor, e primeiramente a Deus, sabe, cara, parece que foi um renovo na minha vida, porque a obediência, ela te traz bênção, ela gera bênção em você, né? Eu tenho muita facilidade, graças a Deus, em arrumar emprego. Quem me conhece, eu tenho muita facilidade. Não porque eu sou o melhor, mas que nem meu pai um dia falou para mim, porque eu me coloquei em um lugar de obediência, cara, assim, extrema. Eu falei assim, mano, eu preciso ser obediente, porque eu sei que Deus vai me abençoar. Eu queria ler com vocês João 21, do 15 ao 18. Não, vamos ler só o 18. Que diz assim: na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos para outro, e outro te cingirá e levará para onde tu não queiras. Mateus, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente é menino, quando a gente ainda tem a inocência, quando a gente não conhece a palavra, a gente faz o que a gente quer, porque a gente ainda não tem o entendimento. Mas a partir do momento que a gente tem o entendimento da palavra, quando a gente tem o entendimento da palavra, e a gente entende que obedecer é primordial, que obedecer tem que ser o primeiro na nossa vida, outras pessoas vão conduzir para lugares onde a gente não quer estar. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Uma vez, uma segunda-feira, eu não queria ir para a igreja, que é culto de oração, né? Eu falei assim, mano, não quero ir para a igreja hoje não, cara. Aí eu falei assim, pô, pastor, não quero ir para a igreja hoje não. Aí ele falou assim, mas tu tem que estar lá. Aí eu falei assim, pô, pastor, eu tô com dor de cabeça. Ele falou, tu tá mentindo. Aí eu falei, pô, pastor, mas eu não quero.
Aí ele falou assim, mas Mateus, se você não estiver lá, você vai ter sérios problemas comigo. Eu falei, pastor, eu não vou. Aí ele falou, você que sabe. Só que eu falei assim, mano, eu não vou desobedecer o meu pastor, eu vou estar lá. E eu mesmo não querendo, cansado que só eu, e eu fui. E eu entendi essa palavra. Porque quando a gente é menino, a gente faz o que a gente quer. A gente acha que não precisa vir para o culto de oração, a gente acha que não precisa estar em todos os cultos de jovens, né? A gente fala assim, não precisa estar não, eu vou no sábado sim, no sábado não. Mas quando a gente obedece, quando a gente entende que a obra precisa primeiramente de Deus, mas precisa de obreiros para fazê-la, a gente vai ser obediente, a gente vai estar aqui todo culto e com um sorriso no rosto, mesmo não querendo. A gente fala, mano, eu tô aqui, mas eu tô com um sorriso no rosto, porque a palavra, que nem a palavra diz assim, quando a gente vira homem, as pessoas vão pegar na nossa mão e vão levar a gente a lugar que a gente não quer. Jesus falou assim para Pedro, Deus vai te mandar para uns caminhos que você não vai querer estar. Que talvez você vai falar assim, pô, isso não é para mim, mas você vai ter que estar. Por quê? Porque você já tem um entendimento, você é homem, você já é crescido. E é assim que Deus quer fazer conosco. É assim que Deus fez na minha vida. É muita coisa, gente. Tu acha que eu, no jovem, voltando da igreja há pouco tempo, eu queria fazer tudo? Não é desse jeito. Mas eu entendi, eu comecei a ter um entendimento que Jesus, eu precisava ser obediente. E que Deus estava me mandando para lugares onde eu não queria, mas eu precisava estar ali. Amém? Vocês estão me compreendendo? Esse é o terceiro tópico. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ser obediente. Agora eu vou entrar na palavra. O último tópico. É ali, né? Tem até 9 horas? Até 9 horas? Não? Já deu tempo? Amém? O terceiro e último tópico que eu coloquei. Esse não tinha. Nem esse, ser obediente, nem esse. Saber para que Deus te chamou. Como assim, Mateus? Saber para que Deus me chamou? Sabe, eu passei em tantos ministérios na minha igreja, eu já fiz tanta coisa lá, que eu já fui das crianças, eu fui das mulheres, tocava no culto de mulheres, já fui dos homens, já sou dos jovens, fui do louvor, fui do grupo da limpeza, fui do atalaia, fui da intercessão, a gente fazia um pouco de tudo lá. E eu falava assim, Senhor, mas para que eu fui chamado para fazer? Né? Minha família toda, né? Quem conhece o Edgar, a Joelma, meus irmãos. 9 horas? Fechou. Estou terminando, que eu vou cantar uma música. E quem conhece eles sabe que eles são da área da música, né? Meu irmão gosta de tocar bateria, os instrumentos, a minha irmã gosta de cantar. Meu pai e minha mãe que nunca foi da área da música. Meu pai falou que já teve banda. Quem conhece, imagina meu pai cantando. E eu falei assim, Senhor, para que o Senhor me chamou? Eu não me acho em lugar nenhum. Eu ia com as crianças, eu gostava de ficar com as crianças, mas eu ficava muito bravo com elas. Pô, as crianças não me obedeciam, meu. Aí, então eu não servia para estar nas crianças, eu fui para a intercessão, para a atalaia. Em vez de ser o atalaia, eu ficava lá levantando a mão, adorando, e as pessoas batendo na porta de vidro, querem entrar, e eu lá. Então eu não servia para ser do atalaia, fui para a intercessão, só que eu não conseguia ser da intercessão, porque eu ficava, tipo assim, eu ficava meio disperso. Eu falei, Senhor, para que o Senhor me chamou? Aí ele me disse assim, Mateus, eu te chamei não para ser levita, não para ser um cantor em cima de um altar, mas sim para ser servo. Aí eu fui para a área da igreja que quase ninguém quer, da limpeza. Na época eu estava desempregado, não estava trabalhando, e eu ia todo dia com meu pai limpar a igreja. E eu ficava muito feliz. Então, muitas das vezes a gente acha que Deus nos chamou para algo, sabe, para aparecer primeiro. Mas Jesus quer o seu coração primeiro. Ele quer que você seja servo primeiro. Porque a palavra do Senhor que fala que aquele que quer ser o primeiro, que sirva. Isso aí, parabéns. Vocês têm que interagir comigo, galera. Vocês estão me olhando? Aquele que quer ser o primeiro, que sirva. Então, quando eu entendi isso, eu entendi para que Deus me chamou. Então, talvez nessa noite você está aqui na igreja, mano. Você fala assim, pô, hoje eu só vim para, sei lá, porque minha mãe mandou. Mas você tem que se achar, você tem que se encontrar para que Deus te chamou. Que nem o pastor pregou, foi domingo, ele falou assim, faça a sua vida valer a pena. E eu falo isso para você hoje, faça a sua vida valer a pena aqui dentro deste local. Porque Deus nos colocou aqui com o intuito de adorá-lo, de servi-lo, mas a gente pode fazer nossa vida valer a pena. A gente pode fazer algo a mais para o Senhor. Sabe, se você tem um desejo de cantar, você coloque isso diante do Senhor, mas não se esqueça de servi-lo primeiro, nas pequenas coisas. Eu gosto muito, cara, eu ajudo bastante o pessoal na live, tipo, a guardar o cabo. Cara, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar aqui em cima, louvar, lógico, eu também amo isso. Mas primeiro de tudo, eu aprendi a ser um servo. Então se encontre.
sabe, pergunte para Deus. Não é pecado você perguntar para Deus: Deus, para que o Senhor me chamou? Pô, Deus, eu vou todo culto lá, meu, e, pô, parece que eu não estou servindo para nada na tua casa. Pô, parece que eu não faço nada, meu. Pô, todo culto eu estou lá, pô, eu não sei pregar, não sei falar, não sei fazer nada. Pô, quem me conhecia de antes, né, eu não sabia tocar violão, não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia fazer nada, no máximo fazer um teatro, né? Eu faz junto, mas fazia, né? Mas depois, cara, quando eu me coloquei na posição de servo e perguntei para Deus: Senhor, para que o Senhor me chamou? Ele nos chamou para pregar o evangelho dele, ele nos chamou para ser servo, ele nos chamou para servir aqueles que precisam, ele nos chamou para estender a mão para os que precisam. Que nessa noite você possa sair daqui, jovem, com esse intuito, com o seu coração ardendo de amor pelo Senhor. E uma passagem que me chama muita atenção, lá bem no começo da Bíblia, fala sobre a sarça ardente. Cara, Deus colocou essa palavra no meu coração quando eu fui com o pessoal do Revival, que hoje existe, mas não existe, né? Não é mais da Peniel. Tinha um grupo chamado Revival 3. Nunca ouviu falar? Ninguém? Da Peniel. Estão desatualizados. Então, da Peniel, Revival, o nome do grupo. E a gente foi para 14 bis lá em Guarujá, para fazer um evangelismo lá. E na hora eu falei, quem é aquele menino gordinho, esqueci o nome dele. Que ele nem é mais da igreja. Eu esqueci o nome dele. Ele é irmão do Gabrielzinho. Esqueci o nome dele, pô. Ele é irmão do Gabrielzinho, ele é gordinho assim. Mas gente boa pra caramba. E Deus me deu essa palavra e eu compartilhei com ele sobre a sarça ardente, né? Já preguei isso também na minha igreja. Cara, é uma passagem que me chama a atenção, porque Deus colocou algo em meu coração, falando assim: Mateus, o seu coração precisa ser igual uma sarça ardente. Aí você fala: Mateus, mas por que igual uma sarça ardente? Porque se você for ler a palavra do Senhor, a sarça ardente, ela queimava e não se consumia. Era um fogo que queimava constantemente e não se consumia. E assim tem que ser o nosso coração, diante da presença de Deus, diante das obras do Senhor. Nosso coração tem que queimar, tem que almejar as coisas de Deus. Tem que, sabe, fala assim: Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Eu preciso ir mais fundo com o Senhor. E esse fogo nunca se acabar. Porque muitas das vezes, não é que Jesus nos ama hoje e não nos ama amanhã. Não é porque Jesus nos perdoa hoje e não nos perdoa amanhã. Mas sim, nós caímos em uma rotina, em uma inconstância espiritual tão grande que a gente não consegue se livrar. Eu já vivi uma inconstância espiritual. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está feliz, uma hora está triste. Eu sei que nós somos humanos, nós ficamos tristes, mas isso não pode abalar a sua fé com Deus. Eu acredito que os discípulos teve seus momentos de tristeza, sabe? Os que pregavam o evangelho teve os seus momentos de tristeza. Mas aonde que nós vamos ver que eles falavam assim: eu vou parar, eu não vou fazer mais? Porque eles não viviam numa inconstância espiritual. Eles tinham as suas fraquezas carnais, mas com Deus eles eram fortes. E é algo que eu pedi para Deus. Vou contar um breve testemunho para vocês. No dia que Jesus me chamou assim, cara, que eu vi realmente tremendamente que Jesus me chamou. Eu tinha acabado de, eu falo isso direto, tinha acabado de chegar do baile, lá do DIC, lá do Cacheta, não sei, eu sei que vocês nunca foram, vocês nem sabem onde é. Vocês nem imaginam. Lá no DIC do Cacheta, eu fui lá. Faz muito tempo isso, graças a Deus. E eu tinha acabado de chegar e eu estava como? Malzão. E eu falei assim: Senhor, eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim. Eu falei assim: eu preciso fazer minha vida valer a pena. Eu me emociono, eu choro porque eu lembro, cara, eu lembro, tipo, direitinho a cena. E eu falo assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a mais para mim. E eu olho nos olhos de vocês falando assim, porque Deus tem algo a mais para vocês, jovens. Não é simplesmente estar aqui. Eu sofro muito com os jovens da minha igreja mesmo. E eu falo para eles: cara, Deus quer mais de você. Eu tento implantar isso para eles. Eu falo: cara, Deus não quer só que você venha no culto. Ele quer fazer algo através de você, porque Ele é um Deus grande, cara. Continuando, eu cheguei no meu quarto mal. E eu lembro da minha mãe me olhando assim, né? Falando: caramba. E eu falei assim: Senhor, caramba, eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim. E na hora eu só chorava. E eu falei assim: Senhor, eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei: Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor coloque algo em meu coração que, Senhor, nunca venha se apagar, nunca venha mudar. E foi daí que ocorreu a mudança. Isso foi algo tão sincero, meu com Deus, foi algo tão profundo, algo que me envolveu tanto, que hoje eu estou aqui, cara. Não é porque eu sou melhor de todos,
Não, longe disso, eu sou o menor de todos. Mas eu quero te dizer para você, assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida hoje. Assim como um dia Jesus me chamou, assim como um dia Jesus pegou na minha mão e falou assim: Mateus, cara, você precisa ser um homem e ser guiado a lugares que você não quer, mas para você aprender. Jovens, eu falo que eu perdi um tempinho aí, graças a Deus não perdi tanto tempo, mas converso com o meu pai, converso com o pastor André, e eles falam assim: Mateus, se eu tivesse a tua idade, e as pessoas que têm do seu lado, eu estaria longe hoje. Então aproveita esse tempo que você tem, se junte com os seus líderes, feche com eles, e vamos transformar o mundo, vamos transformar essa cidade, vamos ganhar almas para Jesus, vamos pregar o evangelho, mano, a rodo, né? A gente, é que nem eu falo, né, também, tipo, existe uma frase no mundo aí, fala assim: vamos viver como se não houvesse amanhã. Vamos viver como se não houvesse amanhã. Se a gente vivesse essa frase mesmo, vamos viver como se não houvesse amanhã, cara, a gente estaria lindo e belo, porque a gente ia falar: cara, eu vou morrer amanhã, eu preciso ir para o céu, então eu vou andar aqui no sapatinho. Mas sabe como a gente vive, jovem? A gente vive como sempre houvesse um amanhã, como sempre houvesse uma outra oportunidade. Amanhã eu faço, a gente começa a procrastinar, fazer procrastinação, levar as coisas com a barriga, né? Então a gente tem que pensar assim: vamos viver como se não houvesse um amanhã, como se Jesus fosse voltar amanhã, como se Ele fosse voltar daqui 10 segundos. Nós temos que viver desse jeito. Nós jovens não somos de ferro. Eu enfatizo muito isso na cabeça dos jovens, falo assim: a gente tem que pensar que um dia a gente vai morrer. Você tem noção disso? Que um dia isso aqui tudo vai acabar, não vai ter altar, não vai ter cadeira, não vai ter igreja para você entrar, não vai ter cadeira para você sentar, não vai ter mais tua mãe, não vai ter mais teu pai. Você vai morrer, aí eu vou morrer. Mas é aí que começa a nossa vida. De onde que a gente vai dali para frente? Porque aí vai passar a eternidade. Então faça a sua vida nessa terra valer a pena. Faça valer a pena, João. Talvez Deus quer te entregar algo em suas mãos, grande, muito grande. Mas você só tem colecionado promessas de Deus, você só tem colecionado coisas. Tipo, você está aqui, uma palavra fala comigo, peguei isso. Mas você não está ativando essa promessa, você não está levando ela a sério, você não está, fazendo ela se cumprir na sua vida. Entenda, Deus não chamou só para... Não vou falar isso não, eu ia falar um negócio, mas não vou falar isso não. Tem uma coisa que o pastor me fala, que deixa em off. Amém? Mas Deus não te chamou só para ficar sentado. Tá gravando, pô? Ele vai me quebrar. Ele fala assim, eu vou falar, não estou falando dessa pessoa assim, porque essa pessoa não vejo. Ele fala assim, Deus não te chamou só para fritar coxinha, e é verdade. Tem muita gente que fala assim, cara, Deus só me chamou. É uma moça da cantina lá. Aí ele fala assim, pô, Deus não te chamou só para fritar coxinha. Cara, imagina. Cara, tu acha que Deus te chamou só para fritar uma coxinha? Tu acha que Deus te chamou só para isso? Mas para nada. Mesma coisa, gente. Pô, Deus te chamou só para você vir, sentar e ir embora? Será que é só isso? É esse Deus que você crê? Um Deus que só te chamou para estar aqui sentado e acabou? No dia que eu parei de me conformar com isso, falei: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus grande, eu preciso ir mais além com o Senhor. Eu ajustei o meu foco e eu coloquei essas 4 coisas em prática na minha vida, todos os dias. Cara, eu vi o que Deus fez na minha vida. Eu vi o que Deus fez na minha vida. As coisas que Ele me mostrou, as coisas que Ele me levou. Tem um projeto Promifins. Quem conhece Promifins? Galera, vamos sim. Isso aí. Vai ter, hein? Vai voltar em nome de Jesus. Quero ver vocês lá. É um lugar onde eu aprendi muito. Um lugar onde, cara, eu vi coisas, eu aprendi coisas. E é muito bom, porque a gente cresce em fé, mano, ali. E tipo, você aprende a evangelizar, você aprende... Eu entendi o que Deus queria de mim. Falei: Deus, tu quer que eu pregue a sua palavra. Tem até uma história engraçada, vou contar para vocês. Estava lá no Promifé, lá em Balneário Camboriú. A Bia ela era da minha equipe, mas ela não estava nessa hora. Tava eu, uma menina lá que eu nem lembro o nome, e uma outra menina que eu não vou falar o nome. Aí a gente estava assim, e lá o pessoal lá tem bastante dinheiro, né, galera? Lá o pessoal tem bastante grana. E a pessoa falou assim: entrei na minha casa para orar. Aí eu falei assim: mano, não vamos entrar não, vamos ficar aqui fora. Aí ele falou assim: entrei na minha casa para orar. Aí eu falei assim: cara, acho legal a gente entrar para orar, a gente está sozinho, não tem nenhum líder. Não, entra aí. A gente entrou.
Na hora que a gente entrou, a gente começou a orar pela mulher e tal. Aí a mulher começou a ficar endemoniada no meio do negócio. Falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu só sei que eu abri a porta e saí andando. Tipo assim, eu fiquei em choque. Eu falei, Senhor. Só que depois do decorrer, comecei a ajustar o meu foco. Comecei a entender mais as coisas. Eu falei, Senhor, eu devia ter caído para cima e ter feito o que tinha que ser feito, né? Mas é porque muitas vezes não estamos preparados. Queremos fazer coisas, atravessar, né? Imagina, eu aqui em cima tocando tudo errado. Então, jovem, Deus te chamou para algo maior. Então, ajuste seu foco, se prepare. Fale com Deus todos os dias. Fale, Senhor, é isso que eu quero para mim. Não é pecado você almejar coisas, não é pecado. Não é. Se você quer ser um grande pregador, cara, estude, leia livros, leia a Bíblia, se santifique. Porque é assim que Deus vai te usar. É assim que Deus vai te levar para lugares onde você nunca imaginou. Sabe, eu admiro muito meu pai. Quem conhece meu pai é Francisco. Eu falei assim, pô pai, tu não tem o desejo de ser pastor, não? Aí ele falou assim, Mateus, eu posso ser pastor tipo, de uma pessoa. Mas ele fala que foi chamado para ser diácono, né? Ele gosta. Então, tipo assim, cara, talvez você foi chamado para algo que você ainda nem sabe. Então ajuste seu foco. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé?